Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ocorrida neste dia, em 1776, ela é o marco fundador da mais duradoura democracia já experimentada pela espécie humana e, portanto, um dia muito propício para a gente pensar o que aprendemos com as revoluções liberais. Vamos falar sobre isso nos próximos 20 minutos. Bem, hoje em dia, para quem não é muito chegado em história, soa muito estranho juntar revolução e liberalismo numa mesma frase. Revolução parece coisa de comunista, né? De fato, é bem anacrônico estar nas Américas e defender revoluções em pleno século XXI. As experiências políticas recentes com esse tipo de retórica por aqui acabaram em ditaduras terríveis e sanguinárias, algumas prolongadas até hoje, como em Cuba e na Venezuela. Então, a estranheza em juntar revolução e liberalismo tem um fundo prático. Nossa geração só vê revolucionário com essas tintas vermelhas. Mas também tem um motivo histórico bem importante. O fato é que liberais causaram, protagonizaram e aprenderam lições muito importantes com revoluções. E o que eu já falei até aqui é também um spoiler. Mesmo com as melhores intenções, revoluções muitas vezes acabam mal, com mortes, guilhotinas, sanguinolência, enfim, efeitos opostos às intenções originais. Para entender melhor isso, bora fazer um pequeno passeio histórico. Vamos lembrar como foi o mundo durante grande parte da história humana. Até as ideias liberais surgirem e ganharem espaço na sociedade, nós vivíamos o chamado Antigo Regime, que era baseado basicamente na figura de um rei que exercia o poder de forma absoluta, chamado absolutismo monárquico. Nesse contexto, a lógica econômica era mercantilista. Como assim? A ideia era para ficar rico, um país precisava acumular bens, especialmente metais, ouro e prata. E que para isso era preciso ter uma balança comercial favorável, ou seja, era preciso vender para outros reinos mais do que comprar de outros reinos. É como se a balança comercial favorável fosse o lucro de um país, né? Essa visão de mundo tinha uma premissa importante. O país era basicamente identificado com o rei, né? Não tinha as noções modernas que nós temos hoje de separação entre Estado e governo, a diferença entre país e Estado era tudo a mesma coisa, personificado ali na figura do rei. Então, grosso modo, a balança comercial tinha que ser favorável, porque o rei tinha que conseguir mais moedas do que o rei vizinho, para ser mais rico do que ele, né? Então, outra característica importante desse tipo de sociedade era a ideia de estamento, a ideia de que se você nasceu numa determinada classe social, seu destino é continuar nela, né? Tinha uma noção até de que as famílias tinham que dar continuidade aos seus papéis. Filho de peixe, peixinho é. Então, o filho do padeiro tinha que ser padeiro também, o filho do agricultor também seria agricultor, e essa cultura era tão forte que até os nomes das famílias eram permeadas por essa noção. Então, para você ter uma ideia, eu me chamo Ferreira, né? Teria que ser ferreiro, porque meu pai e meu avô também teriam sido ferreiros. Em outras palavras, as sociedades tinham papéis muito bem definidos. Cada um nascia e era educado para saber bem qual era o seu papel na sociedade, o seu lugar e como desempenhar esse papel. E tudo isso sendo amarrado também por uma visão religiosa, que vinha dar uma explicação para tudo isso, né? Cada um de nós tem um papel porque Deus quis assim, nos enviou para essa missão. Isso chegou até a ser formalizado como uma teoria filosófica e jurídica. O principal autor dessa vertente foi um cara chamado Jean Bodin, né, que nasceu, como você pode imaginar, numa família rica, foi conselheiro de reis, defendia que as leis eram naturais, divinas, demandavam uma autoridade que consolidasse o poder e só assim a vida em sociedade seria viável. Bem, então é importante perceber que essas coisas vinham todas articuladas, né? As pessoas deviam seguir seus papéis na vida, aceitar o poder político do rei, que era justificado por uma teoria do poder divino, ou seja, a religião e o Estado aí ocupavam um lugar muito misturado na mentalidade das pessoas, e tudo isso também se assentava em um sistema econômico específico, que era o mercantilismo. Esse conjunto cultural todo significa também uma lentidão de mudanças que hoje é difícil até a gente conceber. A gente vive numa época que tudo muda muito rápido, a todo tempo tem novidade, uma nova tecnologia, acontecimentos políticos, novas profissões, novos mercados, tudo interconectado, muito veloz. O que acontece aqui, a pessoa sabe do outro lado do mundo, enfim. O ponto é, tudo isso é muito novo. A história da humanidade tinha um ritmo muito mais lento de transformações. E em grande parte, isso se explica justamente por esse conjunto de ideias que dominava a cultura. Só que alguns acontecimentos começaram a abalar esse sistema de crenças, e tudo isso começa basicamente pela religião. A Reforma Protestante de Martinho Lutero, em 1517, gera um grande cisma dentro do cristianismo, né? Cria ali uma vertente que contesta a autoridade do Papa, e aí isso gera um efeito dominó.
Esses questionamentos, a partir daí, emergem conflitos que chegam até as vias de fato, né? Esse componente religioso está por trás, por exemplo, das guerras camponesas que aconteceram entre 1524 e 1526. Depois, esse conflito religioso também é parte importante do que move a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, e uma coisa super sangrenta, mais de 8 milhões de mortos, sobretudo na Europa Central. E foi justamente no contexto complicado dessa guerra que no dia 29 de agosto de 1632, na aldeia de Somerset, na Inglaterra, nasceu um filósofo muito importante para a humanidade. Eu estou falando de John Locke, que é considerado um dos pais do liberalismo. Locke cresceu nesse contexto na Europa marcada por um conflito religioso extremamente acentuado, onde a divergência levava à guerra. As pessoas não discutiam somente, as pessoas se matavam, né? Mesmo assim, ele ousou pensar fora da caixa. Fez uma carreira muito próspera na academia, estudou em Oxford, onde se formou em 1656, depois fez um mestrado, virou professor da própria Universidade de Oxford. Em 67, ele vira secretário de Lord Ashley Cooper, que era chanceler da Inglaterra. E aí, nesse contexto, que ele começa a escrever os seus tratados de filosofia política, foi amadurecendo o seu pensamento sobre a necessidade de limitar os poderes. Mais tarde, ele teve problemas concretos para pensar diferente. Como se tornou um adversário do absolutismo monárquico, ele acabou sendo exilado em 1683 e, por isso, morou 5 anos na Holanda. Durante esse exílio, ele escreve uma obra monumental que tem uma origem muito engraçada. Eu estou falando de Cartas sobre a Tolerância, que tem esse nome porque originalmente eram realmente cartas, não era um livro, né? Ele escreveu para o seu amigo Philip van Limborch, que continuava morando na Inglaterra. Então ele mandou a carta e o amigo achou o conteúdo daquela carta tão relevante que publicou sem nem avisar para o Locke. E ainda bem que ele fez isso, porque as cartas foram muito importantes para começar a mudar a postura das pessoas em relação às discordâncias. O que é que ele faz nessas cartas? Basicamente, uma reflexão a partir da religião cristã para argumentar como, usando os valores centrais do cristianismo, as pessoas tinham que parar de matar quem não concorda e aprender a conviver com a diferença. Então, Locke conseguiu usar as bases do pensamento cristão para mostrar que os cristãos deviam conseguir conviver e aceitar outras interpretações do cristianismo, que deviam conseguir conviver com outros cristãos que pensam diferente e também com outras pessoas não cristãs que também acreditassem em outras ideias. E essas ideias também traziam uma conclusão absolutamente revolucionária para aquele momento. Era preciso separar a igreja do Estado. A religião tinha que ser descolada da política, né? A fé tinha que ser um assunto privado, pessoal, íntimo de cada um, porque no fim é impossível impor uma crença, uma fé. Ela acontece dentro de nós, ninguém consegue impor. Já a política é objetiva, né? Trata da vida prática comum, daquilo que nós compartilhamos, mais de práticas do que de fé, né? E essas cartas vêm a público em 1689, deram um grande prestígio público a Locke, repercutiram muito bem, e 1689 foi justamente o ano da Revolução Gloriosa, quando Guilherme III assume o poder no lugar de Jaime II no Reino Unido. Essa troca de poder acaba marcada pela publicação da Declaração de Direitos, que é um documento que impõe limitações ao poder do rei e teve a colaboração direta de Locke. No ano seguinte, Locke publica o seu segundo tratado sobre o governo civil. Ali ele propõe a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E assim foi inventado um novo modelo de governo, a monarquia constitucional e não mais absolutista, ou seja, um rei que tem que se submeter à Constituição, que tem que garantir direitos individuais, que tem ação limitada, né, e que não está mais baseada na religião, mas na lei, feita por representantes do povo. Então, a primeira revolução liberal acontece aí. Curiosamente, continua com o rei, continua com a monarquia, mas agora com poderes limitados, baseado na ideia de contrato social e não mais de poder divino. E para ter um panorama um pouco mais completo sobre a contribuição de Locke, tem um outro insight muito importante para aquele contexto do clima de ideias que ele desenvolveu na mesma época, é a teoria do indivíduo como uma tábula rasa. Como assim? Basicamente, ele dizia que, ao nascer, cada indivíduo era uma folha de papel em branco. E por que isso é importante? Porque as justificações políticas que existiam até então se baseavam na noção de que as pessoas já nasciam pré-determinadas a ocuparem um lugar na sociedade, que essa definição
vinha de características inatas que nasciam com cada um, né? Basicamente o sangue que corre nas veias era a justificativa para você ocupar o lugar que você tinha na sociedade, a profissão que você desempenha e por aí vai. E é claro, o rei tinha o sangue real, né? Nesse contexto, dizer que indivíduos nascem como uma folha de papel em branco era absolutamente revolucionário, por dois motivos. Primeiro, você está dizendo que todos nascem iguais. O filho do agricultor e o filho do rei seriam igualmente folhas em branco ao nascer. Segundo, porque você confere ao indivíduo uma condição de autoria. Se ele nasce como uma folha em branco, cabe a ele escrever a sua própria história e não mais seguir simplesmente um script moldado por Deus antes dele nascer. Essa ideia sobre o indivíduo evolui e se transforma substancialmente no próprio pensamento liberal, porque depois passa a ser mais aceita a ideia de que o indivíduo é um meio termo, né, entre características inatas e adquiridas, entre natureza e cultura. Mas naquele contexto, trazer esse outro lado, quando todo mundo acreditava que o indivíduo já vinha missionado por Deus, dizer que ele era uma folha de papel em branco era absolutamente revolucionário. E isso se articula com esses outros pontos que o Locke defendia, né? A ideia de indivíduo que nasce igual tem tudo a ver com a ideia de tolerância e com a ideia de um Estado limitado. Guarde isso porque a gente vai voltar para esse tema já já, mas aqui tem uma questão importante. Para muitos teóricos e historiadores das ideias liberais, é mais adequado tratar Locke como um proto-liberal ou um pré-liberal, um precursor, alguém que antecede o liberalismo. Isso porque o pensamento dele forneceu essas bases filosóficas, teológicas e políticas para que as ideias liberais se desenvolvessem de forma ampla, mas esse desenvolvimento para valer vem um pouco mais na frente por toda a Europa, com ideias complementares, um diálogo muito amplo entre vários pensadores que desenvolveram alguma dessas ideias de Locke, mas também fizeram mudanças importantes em relação a outros aspectos dessas ideias. Então vamos lá, essas ideias foram se espalhando na Europa por vários países que ainda continuavam absolutistas. Voltaire, por exemplo, nasce em 1694 em Paris, cerca de 50 anos depois de Locke, nasce aí uma pensadora de uma geração que aí sim desenvolvem o que hoje a gente chama de liberalismo clássico. Eu estou falando de Adam Smith, David Hume, Edmund Burke, que aí entra por outra digressão, que é um liberalismo mais conservador, e Benjamin Franklin, por exemplo. Quer saber uma coisa muito curiosa? Esses quatro que eu citei se correspondiam, se conheciam pessoalmente, trocavam ideias. Adam Smith e David Hume, inclusive, eram amigos pessoais. Bem, mas você deve ter reparado que a gente está falando aí de um momento muito efervescente intelectualmente para a história da humanidade, né? Ideias que iluminaram a vida pública de tal forma que esse momento ficou conhecido como iluminismo. São diversos pensadores colaborando, debatendo, escrevendo ideias muito inovadoras e nutrindo em comum uma defesa da razão, da liberdade humana e uma ideia fortíssima e absolutamente decisiva para construir a modernidade. A ideia de que cada indivíduo pode ser autor da sua própria história, que cada indivíduo pode estabelecer um sentido próprio para a sua vida e, a partir daí, traçar o seu destino fazendo escolhas. Em outras palavras, a ideia de que cada indivíduo é livre, é a base do liberalismo. Essa ideia foi se espalhando pela Europa e chegou até o Novo Mundo, a América, mais precisamente na América do Norte, onde o Reino Unido tinha 13 colônias, mas a relação com a metrópole vinha tendo uma série de atritos. Em 1750, a Inglaterra proibiu a fundição de ferro nas colônias. Em 1754, proibiram a fabricação de tecido e o comércio de tecido. Em 1765, baixaram um decreto obrigando que os colonos abrigassem e sustentassem as tropas britânicas em solo americano, que era caríssimo. Depois foi criada a Lei do Selo, basicamente um imposto obrigando a ter um selo sobre jornais e documentos. Outra medida foi a proibição do comércio das colônias com outros países, só podiam vender coisas para a Inglaterra. Mas não parou por aí. Em 1773, o parlamento britânico criou uma lei instituindo um monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, uma empresa que tinha acionistas bem influentes junto a alguns políticos ingleses. Os comerciantes norte-americanos, então, obviamente, não ficaram nada felizes, organizaram então um assalto aos navios de companhia no porto de Boston e lançaram o carregamento de chá no mar. Esse evento ficou conhecido como Tea Party, né? A festa do chá. Isso foi em 1774. Então, a metrópole reagiu, baixou um conjunto de leis que os americanos chamaram de leis intoleráveis, que instituíam o fechamento do porto de Boston, indenização para a Companhia das Índias e o julgamento desenvolvidos na metrópole. Todo esse contexto criou uma revolta e um sentimento comum que guiou os acontecimentos seguintes,
foi de que era inaceitável pagar qualquer tipo de imposto sem que houvesse representação. Essa ideia ficou marcada no slogan No Taxation Without Representation, né? Não aceitamos imposto sem representação. Como era comum na época, esse conflito virou uma guerra, ficou conhecida como a Guerra da Independência, começa em abril de 75, e aí em março de 76 os americanos conseguem forçar os ingleses a recuar, então representantes das 13 colônias criam o Congresso Continental. Ali formulam a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é publicada finalmente em 4 de julho de 1776. E você provavelmente já ouviu a frase mais emblemática dessa declaração. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. A partir da independência, os Estados Unidos desencadearam outro processo muito importante, que foi a realização da primeira Assembleia Constituinte da história, a Convenção Constitucional da Filadélfia. Delegados dos Estados Unidos se reuniram para criar as leis básicas que foram proclamadas em 1787 e guiam até hoje a democracia americana. É a Constituição americana a primeira e única. Os líderes que conduziram esse processo são conhecidos até hoje como os pais fundadores da América, entre eles John Samuel Adams, George Washington, George Taylor, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Um disclaimer importante. Reconhecer e se encantar com a beleza desses acontecimentos não quer dizer ignorar os vários problemas que também existem na história dos Estados Unidos, entre eles a escravidão, a discriminação racial. O ponto é entender a profunda revolução que esses acontecimentos significam para a história da humanidade. O impacto deles é gigantesco e levou a outros processos em sequência que inspiraram as transformações que moldam a base do mundo moderno que nós conhecemos hoje. Em 1789, foi a vez da França viver a sua própria revolução, inspirados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os acontecimentos da França são fundamentais para entender o rumo que as ideias liberais tomam. Todas essas mudanças sociais que a gente falou até agora são embaladas por esse sentimento comum de que a história humana tende ao progresso, que o homem é uma página em branco, e se o homem é uma página em branco, a história de cada geração também pode ser. Então, a gente pode inventar a nossa própria história, criar o próprio mundo a cada geração. Isso é extremamente revolucionário e, de certa forma, foi concretizado com a ideia da Constituinte americana. No lugar de adaptar as bases políticas herdadas da metrópole, os Estados Unidos se reúnem e criam as próprias leis fundadoras do zero. Essa noção influenciou fortemente os revolucionários franceses. Você certamente já ouviu sobre a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, que foi o início da Revolução, depois o assassinato do rei Luís XVI, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas também deve saber que a coisa toda degringolou, né? Aquele ímpeto transformador basicamente se transformou numa ditadura sangrenta comandada por Robespierre, o chamado Reino do Terror, entre 1793 e 1794. Até 40 mil pessoas podem ter sido mortas, o registro não é tão preciso, até que o próprio Robespierre, o ditador, também vai executado, e depois de um período curto sob um governo chamado Diretório, o poder foi tomado por Napoleão, que virou imperador. Em outras palavras, todas aquelas ideias maravilhosas que criaram a monarquia constitucional na Inglaterra, que criaram a democracia americana, de repente deram errado na França. Como aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade podiam ter gerado uma ditadura sangrenta e intolerante, levado o país para as mãos de um imperador? A reflexão sobre esses processos políticos certamente é a grande questão a ser pensada pelos liberais clássicos, e essas reflexões ocorreram de imediato. Uma evidência histórica muito interessante sobre isso envolve um dos maiores nomes do liberalismo clássico, criador da economia moderna, Adam Smith. Além do mais famoso, uma investigação sobre a causa e a natureza da riqueza das nações, Adam Smith também possui um outro livro que é fundamental para entender os fundamentos filosóficos que guiam o liberalismo clássico. Estou falando de Teoria dos Sentimentos Morais, que foi publicado pela primeira vez em 1759, ou seja, antes da independência americana e antes da Revolução Francesa. Mas uma das evidências de como esses acontecimentos impactaram na evolução do pensamento liberal clássico é o fato de que Smith fez outras edições editadas de Teoria dos Sentimentos Morais, sendo que a última dessas edições trouxe algumas mudanças significativas nas suas ideias e foi publicado em 1790, já perto da morte de Smith, bem no início ali dos desdobramentos da Revolução Francesa, antes de todo o terror, né?
E aí ele incluiu alguns parágrafos importantes, claramente receoso do rumo que as coisas estavam tomando. Eu vou destacar o seguinte trecho. Insistir em estabelecer tudo o que aquela ideia pode parecer requerer, muitas vezes corresponde ao mais alto grau de arrogância. Significa erigir seu próprio julgamento como padrão supremo de certo e errado. É imaginar a si mesmo como o único sábio e digno de atenção da comunidade e que seus concidadãos deveriam se acomodar a ele, e não ele a eles. Parece que Smith estava prevendo o que ia acontecer com Robespierre e frisando, olha, a gente pode escrever a história, mas nós não podemos escrever a história sozinhos, né? Se é verdade que Deus não faz a história no nosso lugar, também é verdade que a gente não é Deus. A gente não pode assumir o lugar de Deus e definir todas as verdades e querer, então, porque a gente está convicto de uma ideia, tentar moldar toda a vida social e as pessoas em torno dessa ideia. E essa reflexão não foi feita somente por Smith, basicamente guiou os pensadores do liberalismo clássico, examinando os erros, as imprudências políticas, as consequências trágicas que podem ser causadas pelas melhores intenções. Tem uma frase famosa de Milton Friedman, já no século XX, de que as políticas públicas devem ser julgadas não por suas intenções, mas por seus resultados. Essa frase é uma bela síntese, mas não é uma contribuição original de Friedman, né? É uma recuperação das lições do liberalismo clássico. Não se aplicam apenas para a política econômica, política pública, mas para as pretensões políticas como um todo, né? A diferença entre intenção e resultado. Olhar para a história da Revolução Francesa é muito impressionante sob esse prisma, né? Não resta dúvida para ninguém que a maioria dos líderes da Revolução estava animada das melhores intenções possíveis, queriam o bem da França, dos franceses, o desenvolvimento do país, um modelo de sociedade baseado em liberdade, igualdade, fraternidade. Havia sinceridade ali. Só que, ao mesmo tempo, os resultados dessas ações geraram seu oposto, terror, violência, desrespeito aos direitos individuais, a supressão de todas as liberdades. Em resumo, um modelo que para a vida do cidadão comum conseguiu ser pior do que o antigo regime. E essa reflexão foi feita, inclusive, por liberais franceses logo naquele período ali, entre eles Frederic Bastiat, um pouco depois da Revolução. O diagnóstico foi que as consequências não previstas e muito menos pretendidas do comportamento dos líderes políticos foram causadas porque eles tinham à disposição um poder que ninguém nunca deveria ter. Em outras palavras, as reflexões sobre a Revolução Francesa também consolidam no âmago do pensamento liberal clássico duas características fundamentais. O ceticismo com o poder em todas as suas formas, inclusive quando exercido por liberais, o que já remete ao segundo princípio, que é a necessidade da humildade intelectual. Todo liberal só é liberal se também for capaz de pensar que pode estar errado e que, portanto, não pode impor suas convicções sobre os outros, deve respeitar a diferença. Na prática política, a lição que a gente aprende com as revoluções liberais pode ser sintetizada nessa frase de José Guilherme Merchior. O sentido do progresso não reside mais na poesia apocalíptica das revoluções, mas na prosa das reformas, objetivamente equacionadas e democraticamente executadas. Viva o 4 de julho e todas as lições que aprendemos desde lá.